Bom dia, aqui é o professor Anderson do portal 6 Seguidores, falando um pouquinho sobre o mundo, a civilização greco-romana. Vamos falar um pouquinho da Grécia Antiga, importante para nós entendermos a nossa civilização ocidental. Está gostando dos vídeos? Curte, compartilhe e ative as notificações. Os vídeos agora estão sendo gravados ao ar livre, porque eu entendo que a luz natural permite que a gente tenha uma qualidade melhor de imagem. Então, falando um pouquinho aqui sobre a Grécia. A Grécia Antiga é uma civilização que a gente pode começar a falar realmente dela 2000 anos antes de Cristo. A organização dela era através de cidades-estado. Então você não pensa no mundo grego como um país unificado. Na verdade era uma congregação de cidades-estado. As duas principais cidades-estado da Grécia Antiga eram Atenas, que inclusive é a atual capital da Grécia moderna, e Esparta. E a partir delas você começa a entender um pouco a organização da sociedade nessas duas localidades. Nós temos a aristocracia, que era a que mandava, em todas as cidades-estado. A aristocracia seria uma tradução do governo dos melhores. E a gente fala muito também da questão da democracia ateniense. E Clístenes pode ser considerado o pai da democracia ateniense. Em algum momento na história da Grécia Antiga, chegou-se à conclusão de que o governo ele estava constituído somente da aristocracia. E para poder melhorar as relações sociais, para melhorar fazer com que a cidade-estado grega se desenvolvesse mais, os plebeus, que seriam a escala intermediária da sociedade, acima dos escravos, tivessem uma participação mais ativa na vida das sociedades das cidades-estado de um modo geral, principalmente de Atenas. E essa participação maior do pessoal fez com que todos os homens nascidos livres em Atenas pudessem participar. E olha que interessante, Esparta, que era uma cidade basicamente voltada para a guerra, os meninos com 7 anos já eram treinados e cumpriam esse serviço militar até os 60 anos. Em Esparta, as mulheres livres tinham participação ativa na sociedade espartana, diferente da ateniense, onde só os homens tinham participação. E Esparta, pelo fato de ter uma tradição guerreira muito forte, muitas vezes ela pecava muito na questão da educação dos seus cidadãos. E o termo laconismo, ele veio realmente daquela coisa lacônica, aquela coisa resumida, aquela coisa que você não passa uma ideia muito clara do que você está querendo dizer, era justamente da região da Lacônia, que fica ali dentro do território espartano. Então, quando você quer falar que a pessoa é lacônica, a pessoa é curta, direto ao assunto, vem dessa época aí dos antigos espartanos. Uma outra coisa muito importante para entendermos, a história da Grécia Antiga. Quando nós falamos de Drácon, o Drácon, ele entendeu que você tinha que começar a ter um pouco mais de rigor para você tocar a sociedade grega. E aí ele começou a escrever as leis draconianas. Ele começou a elaborar as leis, colocar as leis. Então, por isso que muitas vezes, quando você vai falar de uma lei, poxa, esse camarada, leis draconianas, normas draconianas, vem da época do Drácon. E uma outra coisa muito importante, para entendermos um pouco a história da Grécia Antiga, foi que em algum momento, quando houve uma grave crise política, eles lançaram mão dos tiranos. O que eram os tiranos? Eram pessoas que retiravam esse poder da aristocracia e somente ele, tocava os destinos da localidade. Eles entendiam que o tirano ele tinha um papel muito importante, centralizando o poder na sua mão, e ele, de acordo com o que tivesse na consciência dele, ele teria condição de fazer o Estado funcionar. Se ele realmente fosse tirano ao extremo, se ele de alguma forma ele se transformasse num mini ditador, se ele de alguma forma não fizesse o Estado funcionar, ele era condenado ao ostracismo, ele era mandado para uma localidade e muitas vezes ficava anos e anos fora totalmente da vida política. Então o tirano ele tinha essa função de centralizar o poder e fazer o Estado funcionar. E com o passar do tempo, os tiranos eles acabaram povoando em várias épocas a história da humanidade.
E também falando de dois aspectos importantes da cultura grega antiga, nós temos que falar da filosofia, onde Platão, Aristóteles e Sócrates foram, né, os pais da filosofia. Eles, de alguma forma, eles fizeram com que a sociedade, principalmente a sociedade ateniense, ela mais letrada, que tinha mais acesso à questão educacional, fossem os pais da filosofia. Então, seu professor de filosofia pode desenvolver, vai desenvolver mais esses temas. E uma outra questão também muito importante é a questão do teatro. Na verdade, os gregos eles valorizavam muito essa questão do drama, né? Do teatro, de você representar os seus mitos, representar os seus deuses. Então, o teatro ele também ele era muito utilizado e, né, deu origem, é claro, né, ao teatro que nós temos atualmente, onde você tem atores, você tem um público assistindo essas peças de teatro. Ok, meu povo? Um abraço a todos, um breve resumo aí da Grécia Antiga, que pode ser muito útil para as turmas de primeiro ano e para quem adora história. Quem está no canal 6 Seguidores, quer ficar ciente dos concursos, gosta de história e quem é estudante pega esses conceitos para ajudar aí no aprendizado aí do ensino médio. Ok? Um abraço a todos e uma boa tarde.